Boa noite a todos. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o tema que é totalmente fascinante e perturbador, né? Quando se fala da síndrome de Lúcifer. Se olharmos, por exemplo, no livro de Isaías, capítulo 14, né, versículo 13, no livro de Ezequiel 28, de acordo, né, com a tradição cristã, o diabo ele desejou ser igual a Deus. E ele perdeu seu principado. Interessante que o nome dentro da tradição não é diabo, é Lúcifer. Diabo é um nome totalmente posterior. Lúcifer por quê? Porque é o portador da luz, né? É aquele que guardava a luz. O interessante é que ele teve uma espécie de narcisismo maligno. Por quê? Porque ele desejou um local que não era propício dele. Tá? Ele cometeu um pecado, na verdade, chamado de híbris. Híbris é conhecido, por exemplo, dentro da cultura grega, um pecado de desmesura, alguém que desafia os deuses. Por exemplo, assim como Lúcifer desejou o lugar de Deus e o seu lugar foi totalmente solapado, vemos também no livro de Enoque, quando vemos a queda, né, dos 200 anjos, né, liderado por Shemiasa. Né? Ele viu mulheres das quais ele considerou belas, né? Ele e os outros 200 anjos, e eles saíram do seu principado, né? E foram totalmente punidos por isso. Um outro tema também, se verificarmos, é o pecado de Belerofonte, né? Ou seja, ele desafiou, na verdade, uma quimera. Depois que ele ganhou desse monstro, ele acreditou que podia, na verdade, chegar aos deuses. Então ele subiu, de acordo com o mito, né? Ele subiu até as mais altas alturas e os deuses se sentiram desafiados e jogou ele na terra, do qual que ele ficou louco antes de morrer. Por isso que tem uma frase de Sófocles que diz o seguinte: os deuses, antes de querer destruir os homens, na verdade eles os querem deixar louco. Por quê? Porque eles abriram mão, na verdade, do seu estado de principado. Uma outra história também que é muito semelhante é o mito de Ícaro, né? Que ele saiu no castelo, na verdade, fugindo do Minotauro, e ele ficou tão fascinado, na verdade, que ele podia voar, que ele ousou desafiar, na verdade, a sua própria asa. Então, ele não estabeleceu limite, ele não viveu dentro do seu limite. Ele sempre queria ir além do mais daquilo que lhe fora outorgado. Então, cada um, né, se verificarmos dentro de cada uma dessas culturas, acerca da queda de cada um desses mitos, tanto de Lúcifer, tanto de Belerofonte, tanto de Ícaro, né, na verdade, e de, vamos dizer assim, de Shemiasa, né, que eu falei aqui para vocês, todos aqueles desejaram sair do seu estado. Interessante, do seu estado principal. É por isso que você vê lá no livro de Apocalipse, capítulo 13, ele foi, na verdade, né, Lúcifer, vamos dizer assim, levou terça parte dos anjos. E no livro de Apocalipse, capítulo 9, também vemos o seguinte, que alguns anjos, né, dentro da tradição, na verdade, não foi jogado, né, para o mundo espiritual, mas sim estão, na verdade, esperando o seu lugar no dia de juízo, do qual que eles vão ser totalmente julgados. Isso vemos, por exemplo, no livro de Judas, versículo 9, e no livro de Apocalipse também, que fala que alguns anjos vão ser soltos para o dia. Mas o porquê? Porque, na verdade, eles não respeitaram o seu principado. Ele desafiou os deuses, né? O interessante é que o que eles fizeram, na verdade, para ser derrubado? Na verdade, é uma espécie de narcisismo maligno. Por quê? Porque ambos, na verdade, tentaram, vamos dizer assim, como é que eu posso falar? Tentaram manipular os outros, na verdade, exercer uma forma de poder e adoração. Então, é por isso que eles caíram, né? Porque ele, na verdade, assumiu, né, essa atitude. Mas aí pensamos, poxa, mas e a natureza do mal? Como é que ela nasce a partir desse princípio? Interessante que nós apenas pensamos que pessoas que têm alto grau, vamos dizer assim, de importância, podem cometer tais atos.
De acordo com a obra de Hannah Arendt, A Natureza do Mal, ela diz o seguinte, que o mal muitas vezes é cometido pelas pessoas mais simples, na verdade. Ou seja, são coisas que acontecem praticamente no cotidiano. Então, se você vê dentro do mito, aquela realidade para eles era totalmente cotidianas, mas o que eles fizeram? Eles fizeram algo desagradável que fugia do estado comum, né? Ou seja, há uma espécie de desorganização, uma coisa que está fora do normal. Então, por isso que o narcisismo, quando ele é atuado pela pessoa, ele tem uma ferramenta muito grande de autoafirmação e dominação. Então, a psicanálise muitas vezes nos ajuda a entender que atos de poder, na verdade, está totalmente vinculado a traumas e inseguranças, tá? Que leva, na verdade, a pessoa a ter um ego totalmente inflado e destrutivo. Mas quais são os impactos disso, né, para a nossa vida atual? Interessante que o narcisismo maligno, ele causa efeitos e danos que são totalmente significativos nas nossas relações pessoais e profissionais com as outras pessoas, né? Então, elas tendem a nos manipular, a mentir e a explorar os outros para alcançar os próprios objetivos. Então, a cultura atual hoje, na ênfase, né, na autoimagem, no sucesso, exalta totalmente esses comportamentos. O porquê? Porque, na verdade, as pessoas, para poder chegar ou galgar o lugar da qual deseja, elas têm que mentir, explorar e enganar os outros para alcançar os seus objetivos. Ou seja, as pessoas não querem permanecer no seu lugar, né? E sim quer chegar no lugar onde eles totalmente idealizam, para aí sim, na verdade, para que o ego dele brilha em detrimento ao outro, né? Então, porque sempre uma questão de manipulação, tá? E jogo de interesse, porque o narcisista, né, ele apenas tenta se olhar e se admirar. Se você gostou do vídeo de hoje, né, ele ficou conosco até no final, não se esqueça de curtir, de dar um like, tá? E de dar um triplo C no nosso canal, na verdade. Comentem, na verdade, clica, né? Comentem, clique e compartilhe o nosso conteúdo, tá? Para que nós podemos falar ainda mais sobre a natureza e o comportamento humano. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que nos acompanharam até aqui e até o próximo vídeo.